Olá, seja bem-vindo à Hora do Pod, o podcast para toda hora. Aqui é o Gian, Que é o RD. Guilherme na mesa. Tudo bem, pessoal? E aí, Guilherme, com quem que a gente vai ter o nosso bate-papo de hoje? Bom, hoje a gente vai falar com o Hamilton de Oliveira, que é diretor fundador da Global Assessoria Empresarial e também editor do maior portal de ICMS no comércio exterior de São Paulo. Ele é especializado em Direito Tributário e Engenharia Econômica e já foi julgador tributário-chefe da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo também. Então eu tenho certeza que vai ser uma excelente conversa aqui hoje. Tudo bem, Hamilton? Tudo bem? Olá a todos, um prazer estar aqui com vocês. Tá certo. Prazer é Ele falou nosso. tudo certinho? Sim, falou tudo certo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E até para começar, para o pessoal conhecer melhor, né? Gostaríamos que pudesse contar um pouco da sua trajetória profissional. Bom, eu estou aqui em Santos há 42 anos, eu nasci em São Paulo, e aí minha mulher passou num concurso público, e aí eu montei aí uma sociedade com uns amigos e vim para Santos para montar um negócio enquanto ela era diretora aí da Secretaria da Saúde, um cargo que ela se dedicou durante muitos anos. A sociedade acabou não dando certo e aí eu comecei a estudar para concurso. E aquela situação de desemprego, né, porque eu era analista de processamento de dados do Itaú, lá em São Paulo, e aqui em Santos não deu certo a atividade, eu fiquei desempregado. Então eu comecei a estudar para concurso público. Então eu fiz disso assim, uma espécie de profissão, né? Eu acordava cedo, levava as crianças para a escola e ia estudar. Fiz o concurso para auditor federal, passei na nota de corte, mas não me classifiquei. Sei lá, tinha 1.000 vagas, eu passei em 1.200 vagas, sei lá, um número assim. Então não deu para entrar. Depois fiz para auditor fiscal do Estado, da Secretaria da Fazenda de São Paulo. Passei, e aí eu tinha mudado de residência, me chamaram pelo correio, não recebi, perdi. Eu não me apresentei. Naquela época não tinha internet para receber e-mail, coisa assim. Né? Bom, aí um belo dia, né, eu vi lá um concurso para julgador tributário da Secretaria da Fazenda de São Paulo. Eu falei, vou fazer esse concurso. Aí eu fiz, passei em 6º lugar. E aí comecei a devorar ICMS. Até hoje eu estudo ICMS. E é interessante que quando eu entrei no Estado, a instrutora que nos ensinou ICMS, né? Ela disse, olha, eu estou aqui na Secretaria da Fazenda há 30 anos e todos os dias eu estudo ICMS e todos os dias tem coisa para aprender. Nossa. Eu olhei aquilo e falei, absurdo, né? Essa mulher tá enfeitando aí o bolo aí para se valorizar, né? Não é possível que... E hoje eu vejo que ela tinha razão. Todos os dias tem coisa nova, tem que estudar todos os dias, porque a legislação é muito complexa, né? E muda toda hora. Então, se não estudar, você perde, né? Até hoje é assim. Até hoje, né? Nossa. Então, e principalmente agora, né? A gente está num ambiente, assim, de mudanças, né? Então, a gente tem que agora sincronizar a tributação existente com o novo sistema tributário nacional que está chegando. E isso requer mais estudo, né? Então, vim morar aqui em Santos, adorei a cidade, é uma cidade, assim, muito gostosa, muito boa, pessoas bastante interessantes. E naquela época, Santos era um caldeirão em termos de atividade econômica, né? A gente tinha uma atividade de importação muito grande na cidade e todo mundo ganhava dinheiro. A estiva ganhava dinheiro, os despachantes aduaneiros, os transportadores, todos os setores, de um modo geral, ganhavam dinheiro. Hoje, infelizmente, Santos está sendo transformada num corredor de exportação. E a exportação, ela não deixa dinheiro na cidade. E aí, né, é uma luta que eu tenho há anos, né? Quer dizer, hoje eu vejo que é uma luta em glória. Por que o ICMS da importação é caro aqui em São Paulo? Sendo que em Santa Catarina tem vantagens, Espírito Santo, Rondônia e vários outros lugares, né? É porque existe uma visão míope do governo do estado de São Paulo que acha que assim tem que continuar. Então até por causa do tributo ser
alto Isso. atrapalha bastante essa relação aí de... Sim, sim. Os importadores que podem desembaraçar fora de São Paulo, eles estão indo desembaraçar fora do estado. São Paulo perde a arrecadação, as empresas da cadeia de comércio exterior estão perdendo dinheiro, as empresas como comissária de despacho, despachante, transportadores, recintos alfandegados, e aquelas empresas que não têm nada a ver com o porto também perdem dinheiro. Porque aquele empresário que tinha um faturamento alto, ao ver o seu faturamento rebaixado, ele não vai consumir no mesmo nível. Se ele trocava de carro a cada um ano, não troca mais. Se a mulher comprava roupa toda semana, não compra mais. Ou seja, todo mundo sofre com isso. E o governo do estado, infelizmente, é insensível a isso, né? Mas ele dá alguma explicação? Não, a explicação é de que vai mudar a tributação, só que essa tributação, o ICMS, vai continuar existindo até 31 de dezembro de 2032, né? Vai existir um processo de adaptação do ICMS com o IBS a partir de 2027. Mas, até lá, tem muito dinheiro para a gente recuperar. Tem muita empresa que poderia estar aqui em São Paulo pagando ICMS para o estado de São Paulo. Pagaria um pouco menos, mas entraria esse dinheiro. Aumentaria a arrecadação tanto para o estado como para as empresas particulares, né? Mas, infelizmente, a visão dos governadores é uma visão assim embotada, enviesada. Quanto por cento assim, o ICMS A aqui em São alíquota Paulo? geral é 18%. 18%. Porém, o cálculo é feito por dentro, então isso representa 21,95% de Nossa, despesa é financeira. bem alto, né? Enquanto que em Santa Catarina você pode fazer o mesmo desembaraço pagando 1% ou 4%, dependendo do período que a empresa está lá instalada. A diferença daí o valor da mercadoria não tem nem como Aí compensa competir, até né? colocar lá e trazer Sim, por via rodoviária para cá. Sim, dependendo aí do tipo de mercadoria, do valor agregado, compensa. Mas não é por causa disso que colocaram aquela ICMS de substituto? Ou não é assim que chama, né? Porque parece que se você comprar algo de outro estado, você tem que pagar o diferencial. De alíquota. Isso, o diferencial de alíquota, ele vem balancear um pouco isso nas vendas para consumidores finais, né? Agora, entre as empresas, não vai existir o default. Que é a maior parte. Que é a maior parte. Então, a empresa, muitas vezes, ela desembaraça lá em Santa Catarina, que hoje é um dos melhores lugares para fazer comércio de importação, e de lá mesmo ela vende para o resto do Brasil. Se ela trouxer a carga para São Paulo, ela vai perder dinheiro. Mas se ela montar um centro de distribuição em Santa Catarina ou um armazém, mesmo usando um armazém de terceiros, é um negócio interessante, né? Há muitos anos atrás, quando eu comecei a ver que Santos estava esvaziando por causa dos regimes tributários lá de Santa Catarina, que lá chama TTD, eu liguei para a Secretaria da Fazenda de lá e perguntei sobre isso, né? Aí me disseram, olha, hoje a gente não pode te atender, me dá os seus dados, que amanhã o gerente de comércio exterior liga para você. Aí dei meus dados e pensei, o cara não vai ligar nunca para mim, né? Aí no dia seguinte, cheguei no escritório, abro lá a caixa de e-mail, tá lá. Doutor Hamilton, por favor, entrar em contato, doutor João, comércio exterior de Santa Catarina. Eu falei, puxa, né? Isso não existe aqui em São Paulo. Aí liguei. O cara atendeu, ou seja, ele me deu o telefone da mesa dele, o direto dele. Olha. Aí eu comecei a fazer pergunta e ele começou a responder. Eu falei, puxa, o negócio é melhor do que eu pensava. Aí eu falei, agora eu vou fazer uma pergunta para derrubar. Eu falei, doutor João, em quanto tempo o senhor me defere ou indefere o pedido de TTD do meu cliente? Ele falou, meu, uma empresa meia bagunçada, com os documentos em desordem, de 15 a 20 dias. Eu falei, puxa, isso aqui é uma maravilha. Que em São Paulo demoraria De 15 a 20 dias. Em São Paulo a gente tem regime especial que demora quase um ano para ser respondido. Gigantesco. Em São Paulo ninguém te atende com essa boa vontade, com esse ânimo de trazer cliente, de induzir o desenvolvimento. Por quê? Eu vejo que falta
dos governantes, principalmente do fisco, a mentalidade de induzir o desenvolvimento econômico da sociedade. Hoje, os agentes do fisco eles são preocupados em aumento de salário, em aumento de vantagem. Hoje se faz operação padrão, que não é uma aberração isso. Não existe no ordenamento jurídico operação padrão. O que seria essa operação padrão assim? A operação padrão seria, em tese, verificar tudo com morosidade, com mais atenção, eu digo entre aspas, porque o fiscal ele tem que verificar tudo com mais atenção. Então não existe sentido em falar, olha, agora a gente vai fazer uma operação padrão para verificar tudo com atenção. Não, ele tem que ter atenção sempre. Sim. Não é só quando está insatisfeito com o salário. E essa operação padrão, ela traz um prejuízo enorme para as empresas que ficam pagando armazenagem no Porto de Santos ou nos outros portos, dependendo se a operação padrão é federal ou não. Mas aqui no estado de São Paulo se fez a operação padrão desde o dia 1º de setembro de 2021, terminou acho que agora no começo de... Quando entrou o governador novo, Tarcísio, que aumentou o seu próprio salário para poder dar aumento para a fiscalização. Isso é uma aberração com o dinheiro do contribuinte. Porque se eles estão descontentes com o salário, o médico está descontente, o professor, a enfermeira, o maqueiro, o policial. E nem por isso eles fazem operação padrão. Você já pensou? O policial fala, não, eu agora vou verificar as coisas com mais atenção. O médico fala, agora eu vou ficar 1 hora na consulta. Não. Agora eu fiquei sabendo que a Assembleia Legislativa aprovou um aumento de salário para os procuradores do Estado de São Paulo em função do argumento de que eles têm muito trabalho. Então eles podem tirar uma folga a cada 3 dias trabalhados ou receber isso em dinheiro, que daria uma diferença de R$9.000. E o pessoal normal não tem essa escolha, né? Mas considerando, Rodolfo, que o salário inicial da categoria é de R$39.000. Hoje, quem ganha R$39.000 da iniciativa privada, o cara tem que trabalhar dia e noite e pode ser mandado embora a qualquer momento. Então hoje, os governadores, é uma prática que não é só de São Paulo, é isso de aumentar salário para procurador, existe em outros Brasil estados. Todo, né? Mas os empresários, eles pedem, posso trabalhar mais, mas menos imposto. É diferente. Então, mas isso nem sai muito na imprensa. Sabe, enquanto... Eles escondem isso. Escondem. Enquanto as pessoas da iniciativa privada têm uma carga de trabalho alta e responsabilidades, hoje, quando você abre o teu escritório aqui de manhã, você sabe que você vai ter que gerar X reais, porque você tem DARF para pagar, você tem GARI para pagar, DARI. No entanto, é a festa do boi. Os governadores aumentam o salário de fiscal, de procurador, e agora vem o IBS, vem o aumento do ITCMD, do IPVA, e não existe uma contrapartida do gestor público em termos de assumir um compromisso com a população. Olha, população, vocês que pagam os impostos, eu vou arrecadar mais, mas eu vou gastar o dinheiro com mais parcimônia, com mais respeito. Não, é a farra do boi. Tivesse um retorno, né, maior aí na saúde, na educação, e infelizmente não se vê isso. Não, né? Até porque nós não temos o hábito de fazer pressão. Nós não procuramos deputados da região e falar, olha, isso aqui está errado, isso aqui está inconsciente. Por exemplo, essa notícia do aumento dos procuradores, que a cada 3 dias pode tirar um dia de folga ou receber em dinheiro, que vai dar um acréscimo aí de 9.000, segundo a Jovem Pan, eu tenho certeza que vocês não sabiam. Não sabíamos. Ninguém sabe disso. Que fiscal do Estado faz a operação padrão, depois o governador, antes de assumir o cargo, a Assembleia Legislativa fez lá uma proposta de aumento do salário dele, porque para aumentar o salário dos fiscais teria que aumentar os vencimentos do governador. Isso provocou uma despesa enorme no Estado. Eles estavam descontentes, porque o argumento é de que era o fisco que menos ganhava na federação. Eu concordo que eles têm que receber um bom salário. Mas eu discordo de fazer chantagem.
de fazer uma operação padrão. Existiu até, alguns anos atrás, um movimento de AIN zero. Ou seja, o fisco não autuava os sonegadores, aqueles que praticavam ilícitos tributários, para pressionar o governador da época a aumentar os seus salários. Isso é absurdo. Mas, amigo, Não teve consequência para ninguém. Agora, o dono da quitanda, do mercadinho, da loja, comete uma infração, ele é Esse inscrito só. na dívida ativa, tem inquérito policial. Agora, a pessoa é paga para executar a função de fiscalização, de lavrar auto de infração. Daí não lavra e ainda publica. Eu tenho foto disso, quem quiser ver. Publicou no site do sindicato campanha do AIN zero. Não teve consequência. Isso não ocorre em nenhum país do mundo. E agora a gente vai ter uma elevação da carga tributária. E isso se dá por causa dessa reforma tributária, é isso? Isso, Não. você pode explicar um pouquinho mais da reforma tributária? Se ela vai ajudar o Brasil mesmo? Ou se Não, não vai? essa liberalidade com dinheiro nosso é um costume já imperial. Os governadores se acham no direito de gastar o nosso dinheiro como eles bem entendem, né? Não está atrelado à reforma tributária. A reforma tributária, ela veio agora com o presidente Lula, né? Com o objetivo de eliminar 5 impostos, né? Imposto sobre consumo, depois a gente vai ter uma reforma sobre imposto de renda também, não vai parar aí. E o marketing é de que o objetivo da reforma tributária era simplificar a operacionalização desses tributos. Uma empresa que tem filiais no Brasil inteiro, ela tem que ter 26 departamentos fiscais, mais um do Distrito Federal, daria 27 departamentos, e isso causa um gasto maior, causa problemas. Mas se você for ver, são meia dúzia de empresas que tem esse problema. São as multinacionais, são as gigantes. A legislação do ICMS ela já está incorporada. O empresário já sabe como pagar, já sabe quais são os procedimentos. Os contadores sabem fazer ICMS, PIS, COFINS. Nunca foi problema. Até porque o que deixa a operação do imposto complicada são as obrigações acessórias. Essas obrigações acessórias é fazer ou não fazer alguma coisa no interesse da fiscalização. Por exemplo, o artigo 113 do Código Tributário Nacional diz que as obrigações tributárias são principal, que é pagar o tributo, ou acessórias. As obrigações acessórias podem ser positivas ou negativas. Negativa é não fazer alguma coisa que o fisco determina. Por exemplo, o fisco determina que não pode ser emitido nota fiscal se não houver uma movimentação de mercadoria, salvo dos casos previstos em lei. Então, o empresário sabe que ele não pode ficar emitindo nota fiscal à toa, a não ser aqueles casos previstos no regulamento. Uma obrigação positiva. O artigo 167 do regulamento diz que, quando houver redução da base de cálculo, tem que registrar na nota fiscal, lá no campo de informações adicionais, a fundamentação legal. Por que está existindo uma base de cálculo reduzida? Por que está sendo pago menos imposto? Não é facultativo, tem que escrever isso. Tem muita gente que fala, eu discordo. Não. No direito tributário, a norma é coercitiva. Se o artigo está dizendo que é para escrever o fundamento legal, tem que escrever, né? Então, o complicador são as obrigações acessórias. São milhares de obrigações acessórias que os contadores das empresas têm que cumprir hoje em dia. Isso requer equipe, isso requer gastos. Se o governo quer diminuir a dificuldade, a complexidade, não precisa mexer na Constituição Federal. Não precisa fazer uma reforma, não precisa fazer uma emenda à Constituição, né?
Então, é o primeiro ponto que a gente vê que o argumento de que não é com fins de arrecadação é falso. O objetivo da reforma tributária é, sim, aumentar a arrecadação. Então, assim, vai simplificar a questão de vários impostos, mas vai simplificar para aumentar. Vai simplificar em termos, né? Uhum. Porque a gente vai continuar tendo alíquotas do IBS dos estados e dos municípios. Então, dependendo para onde vai a carga, você vai ter, o teu departamento de contabilidade, o teu departamento fiscal vai ter que calcular em função do IBS do município e do respectivo estado. Então ainda vai continuar. Vai ficar a mesma coisa. Continua sendo uma coisa difícil, né? É falso essa ideia de que vai diminuir a arrecadação. Precisaria ser muito ingênuo a acreditar que o governo federal gastou mais de 2 bilhões de emendas nos dias que antecediam para ter essa aprovação, né? Para ter essa aprovação, para ajudar as empresas. Não. É para aumentar a arrecadação, sim. Né? Alguns pontos, né, são assim, importantes a gente destacar, que a sociedade ela precisa agora começar a pressionar os seus representantes. Porque a reforma tributária não está pronta ainda. O que a gente tem? A gente tem um processo que segue a hierarquia legislativa. No topo de tudo está a Constituição Federal. Para você mudar a Constituição, como foi mudado, que é a reforma tributária, existe a necessidade de fazer uma emenda constitucional. Então, o Congresso se reuniu e aprovou a toque de caixa a emenda constitucional 132 de 2023. Essa emenda constitucional, ela mudou alguns trechos referente ao sistema tributário nacional da Constituição. Agora, tendo a emenda, é necessário ter uma lei complementar, que vai complementar a Constituição. Essa lei complementar, ela vai dizer qual é o fato gerador, quais são as hipóteses de isenção, de redução de alíquota, de base de cálculo. Então, para isso, o governo mandou para o Congresso o projeto de lei complementar 68 de 2024. Esse projeto ainda está em análise. E nós, lá da Global, a gente está estudando em análise isso. Pelo Congresso, ou não? Pelo Congresso. Tá. Pelo Congresso. Que eu espero, né, que agora realmente se faça uma análise para valer. Profissional. Até porque eles também estão lá sendo pagos para defender os interesses do país. Não simplesmente votar aquilo que o governo quer. Né? É uma aberração isso, da gente não exigir que os nossos representantes não cumpram o seu papel de votar de forma consciente. Mas quem vota é especialista? Não. Ou é não, o próprio os deputados que às vezes nem sabem o que é? O deputado não é especialista, mas ele tem uma equipe que ele pode consultar. Ele tem meios para se inteirar dos trâmites legais do projeto. Né? O que a gente acha estranho é que foi votado assim, de uma forma muito rápida. Não sei se teve esse tempo de análise. Eu tenho minhas dúvidas. Né? Então, a gente já verificou que tem no projeto de lei complementar 68 de 2024 NCMs, né, que é o Código de Mercadoria, em alguns anexos, incorretos. Então, se isso está incorreto, tem que ser corrigido, tem que voltar isso para o Ministério da Economia e dizer, olha... Eles têm que corrigir alguns parâmetros e apresentar... Porque o projeto de lei complementar, ele é que nem um cheque em branco. A gente está passando um cheque para o governo dizer, olha, a gente aceita isso aqui. Depois que for votado, depois que for promulgado, está valendo. Né? Então agora seria a hora dos deputados... E dá para a população, os empresários, ou os pequenos empresários, ou até os empresários maiores, pressionarem os deputados para fazer com que
aconteça realmente uma inspeção de tudo que está fazendo? Se os empresários tiverem informação de qualidade, eles vão ter meios de procurar os seus órgãos de classe ou os deputados da sua região para conversar. O que não pode é a gente pegar determinados meios de comunicação que não tem credibilidade, né? Nós estamos estudando lá o projeto de lei, são 499 artigos, que vão gerar aí uma base de 5 mil preceitos institucionais, né? Isso dá trabalho. Mas existem armadilhas que eu acho que agora os nossos deputados vão prestar mais atenção, porque muitos deles também são empresários. Por exemplo, o governo está falando que ele só vai permitir o crédito se realmente for pago o imposto da etapa anterior. Eu compro uma camisa que vai ter um IVA de 28%. Então, eu vou revender essa camisa. Eu tenho direito a me creditar do imposto que eu paguei quando eu comprei a camisa lá da confecção, certo? Essa é a regra básica. O governo está dizendo que pode ter fraude, pode ser que o outro não pague, ou pode ser que eu esteja comprando nota fiscal fria. Então o governo só vai permitir que a empresa faça o crédito se o imposto anterior foi pago. Ou seja, começa a criar dificuldades e o imposto começa a ficar mais caro. Porque se eu comprei uma camisa por R$100, ela veio com 28 de imposto. 28, vamos supor que essa seja a alíquota do IVA. Eu me creditei de 28. Eu vou vender essa camisa por 200. Eu vou ter um IVA de 28 vezes 2, R$56 a pagar. Como eu paguei 28, 56 menos 28, eu pago somente a diferença de 28, que é o valor agregado. O seu secretário da reforma tributária veio contar recentemente uma historinha de que existem empresas que vendem notas fiscais frias. É verdade. Mas isso é uma disfunção que não corresponde a nem 1% das operações, e esse tipo de empresa hoje é pega. Isso é desbaratado facilmente, porque existe cruzamento de várias informações, e esse tipo de coisa não prospera. Então esse argumento de permitir o crédito somente com o pagamento confirmado da etapa anterior é uma forma de encarecer o tributo. Então, na falta de confirmação, eu vou ter que pagar 56 e não 28. Ou seja, você vai fazer a mercadoria ficar mais alta ainda, né? Mas o empresário vai ter que ter um departamento para cobrar do fornecedor. Cadê? Eu preciso que, antes de eu pagar você, eu preciso que você me envie o tributo pago. Sendo que a empresa não tem esse poder de polícia. Mas o problema é que assim, o empresário ele não vai ficar esperando ver a possibilidade se vai poder receber isso ou não. Ele vai fazer a mercadoria, vai ficar mais cara para o consumidor. E aí não vende, e aí a empresa nacional começa a entrar num processo de insolvência. A outra possibilidade que o governo acena para resolver isso, né, é do split payment. O split payment é uma solução onde, quando a minha empresa pagar o boleto referente às camisas que eu comprei, o banco já faça a divisão. Tantos reais vai para a empresa e tantos reais vai para o governo federal. E aí está resolvida essa questão de crédito, né? Só que a FEBRABAN ela está levantando a seguinte questão. Essa operação é complexa para os sistemas bancários e alguém tem que pagar por isso. Quem é que vai pagar pelo split payment? As empresas ou o governo? O empresário. Nunca vejo o governo pagando. Essa é uma questão
que os nossos deputados precisam discutir. Se o split payment for inviável do ponto de vista operacional e do ponto de vista financeiro, operacional porque talvez seja difícil de executar isso para todas as operações, ou muito caro, então o governo não tem o direito de proibir o crédito. Ah, mas pode ter fraude. Isso não é argumento. As fraudes têm que ser, para isso tem fiscalização, para verificar a idoneidade dos créditos, como sempre houve. Não me parece assim que existe seriedade nessa proposta de coibir crédito se não for verificado o pagamento da etapa anterior. Como os nossos representantes, muitos são empresários, talvez esse ponto eles resolvam discutir. Caso contrário, o ideal é que a sociedade comece também a procurar os seus representantes. Né? A sociedade tem algum portal, alguma coisa que a gente possa acessar para ter essas informações? Ou só os especialistas que tem essa parte dos tributos, como que vai ser, tudo? Eu posso consultar, eu quero ver o que eu vou pagar hoje. Tem alguma coisa assim ou não? Não. Hoje você tem o projeto de lei, está lá no portal. Até o projeto de lei pode ser... Você abrir. lê, você estuda, você discute com quem quiser, né? Mas não existe assim algo porque pra fácil, gente cobrar, né? assim, pra população cobrar, ou pro pequeno empresário cobrar, ele tem que saber o que é. Então a gente tem que... Mas por isso que o pessoal tem que assistir esse episódio aí e entender um pouco mais aí, né? Com o Hamilton aí. Eu espero ajudar nesse sentido. Né? Sim. Tem data da votação, assim, já prevista, mais ou menos? Já tá no Congresso, né? Então... Eles que vão determinar a data que vai acontecer, né? Pode acontecer, de repente, à noite... A ideia lá da Global é a gente soltar um e-book sobre os principais pontos da reforma para que as pessoas entendam aquilo que é mais sensível, aquilo que merece mais atenção, para que as pessoas possam se inteirar. Infelizmente, vai haver aumento de tributação. E isso faz com que o preço relativo de alguns produtos suba de preço. Tá? Não todos os itens vão subir, né? Mas vai haver aumento de arrecadação, vai haver aumento de tributação, isso é indiscutível. Né? Agora, o que as pessoas podem fazer para se preservar? É uma outra questão que a gente tem discutido lá no escritório. Antes mesmo da reforma tributária entrar em efetiva operação, né? Antes da lei complementar ser votada, em termos de ITCMD, a gente tem verificado que existe a possibilidade de se fazer a doação de bens de matriarcas ou patriarcas que moram no exterior para os seus herdeiros sem o pagamento do ITCMD, antes que seja votada essa lei complementar que está em discussão. Tá? A gente já tem ganhos de casos assim. Tá? Então, a comunidade libanesa, portuguesa, que o matriarca ou patriarca que tem os bens, ele já deu saída fiscal do Brasil. Ele tem como comprovar a renda e tem como comprovar o endereço no exterior, ele pode sim se candidatar a mudar a titularidade dos seus bens para os seus herdeiros sem o pagamento de TCMD. O Tribunal de Justiça já deu ganho de causa nesse sentido. Em termos de TCMD, está na Assembleia Legislativa um projeto de lei número 7 de 2023, aonde vai se escalonar a alíquota do ITCMD de 2% até 8%. Isso para as heranças? Para as heranças. Isso, boa pergunta, desculpe. O ITCMD é um imposto sobre herança, e doações, né? Legal. Causa mortes e doações, né? E esse é um assunto que muita gente tem procurado a gente lá no escritório com essa preocupação
É porque tem se falado muito, né? Eu vejo o pessoal falando que vai aumentar e o governo menciona várias vezes que não acha certo, como essa questão da herança, que quer pegar uma boa parte. Se o projeto de lei número 7 for adiante do jeito que está, vai ser um negócio bom, porque alguns imóveis que hoje pagariam 4% de alíquota de ITCMD vão pagar 2%. Né? Porém, acima de 9.900.000 vai se pagar 8%. 9.900.000 não é um imóvel, essa seria a soma dos bens. Né? Então, a pessoa precisaria verificar, olha, minha situação estaria enquadrado numa alíquota menor, de 2%, então eu espero, não faço nada, ou o meu patrimônio está acima, vamos dizer, de 3.500.000, se não me engano, já muda de alíquota para 4%, depois 6%, e aí decidir fazer a doação agora ou não. Isso é um ponto que precisaria ser visto. Né? Fora isso, tem o IPTU e IPVA também vai ter modificação? Sim. O pessoal é muito inteligente, né? Então, o que eles fizeram? Eles estão dando aos governadores e aos prefeitos a possibilidade de arrecadar mais tributos de IPVA, IPTU, ITCMD, e isso obviamente vai ser bem aproveitado, porque o nosso gestor público, ele é um gastador de dinheiro. Né? Haja vista a historinha que eu contei no início aqui de procurador receber um adicional de R$9.000 porque trabalha muito. Como se nós, contribuintes, não trabalhássemos muito. Né? Então, esse pessoal, governador, prefeito, tem essa tendência natural a gastar. Obviamente, essas alíquotas vão ser majoradas. E o IPVA de São Paulo é um dos mais altos já do Brasil, né? Não sei se... o IPVA é alto, que acho que né? é 4 ou 5%, alguma coisa assim. É 4%. 4%. E existe a possibilidade dessa alíquota ser progressiva. Se o teu carro tem uma determinada cilindrada, gasto de energia, poluição, essa alíquota pode ser maior que 4%. Então, vai se retirar mais dinheiro da sociedade. O IPTU, a lei permite que o prefeito mexa na base de cálculo sem ter que mandar projeto de lei para a Câmara Municipal. Então, se hoje a casa de uma pessoa está avaliada em 500.000, tá, o valor venal da casa, vamos supor assim que o valor venal seja 500.000, o prefeito tem uma alíquota lá de 5%, em vez de ele aumentar a alíquota, ele dobra o valor venal da casa. Ele faz lá um laudo de avaliação e diz, a casa do Joãozinho não vale 500, ela vale 1,5 milhão. A alíquota continua a mesma, mas o IPTU vai aumentar. Essas são questões... Então vai pegar mais pelo valor de mercado, então. Vai existir a possibilidade de uma avaliação, o poder público vai avaliar as casas pelo dito valor de mercado, e o contribuinte, ele também vai ter direito de apresentar uma contestação, ou seja, um outro laudo. Uma dúvida, assim, eu não sei se, claro, que se você tem esses dados agora. Eu reparei que por exemplo, o IPTU, aqui nível de Baixada Santista, de Praia Grande, é muito mais alto que o de Santos, por exemplo. Tem um porquê disso daí? Ou é justamente isso? É o prefeito que decide cobrar um valor? Cada cidade decide qual IPTU, qual porcentagem cobrar, né? As prefeituras, elas têm autonomia para decidir alíquota, valor venal dos imóveis, né? E cada ano isso pode ter alteração. E agora, com a reforma tributária, o prefeito ganhou um presente. Mais poder para isso. Mais poder. Ele pode mexer no valor venal, sem que tenha que mandar um projeto de lei para a Câmara Municipal para discutir. Ou seja, o prefeito ficou mais empoderado. Isso é ruim para nós, em termos de sociedade, porque quanto mais dinheiro se tira da sociedade, menos recursos se tem para atividade econômica. Isso não leva ao engrandecimento do país. Não, a gente vai ter uma casta
de pessoas com dinheiro, que vão gastar esse dinheiro com altos salários, com obras nem sempre necessárias. E, de outro lado, uma população que é chamada a pagar impostos, né? E é uma situação assim que eu vejo com bastante preocupação, porque hoje existe um contingente muito grande de pessoas físicas que trabalham muitos meses para pagar imposto e para pagar juros para o sistema bancário. Então, hoje a classe média está numa situação ruim, então ela vive no cheque especial, isso gera pagamento de juros todos os meses e tributos. Então, se fala com naturalidade, vamos aumentar o IPVA, vamos aumentar o IPTU, mas qual é a contrapartida disso? Existe o compromisso do gestor público em gastar com parcimônia, gastar com qualidade? Não existe compromisso nenhum. Isso a gente não vê realmente acontecer. Eles aumentam os tributos, impostos, tudo, só que eles gastam mais. Mas igual, aumenta o tributo, mas não gastam eles mais. Diminui os gastos deles e dão para a sociedade. Aí eu poderia ser, pode aumentar imposto se eu tivesse uma saúde boa, se eu não precisasse colocar o meu filho numa escola particular, gastar para colocar numa escola particular, deixasse numa escola estadual ou municipal, mas isso não acontece. Nossa, a gente paga o imposto para ter uma boa escola, isso. só que a gente tem que colocar nossos filhos numa escola particular, porque o ensino não é o mesmo. Você pode falar que o ensino é igual, mas não é igual. A saúde, a mesma coisa a saúde. Tem que pagar o plano de saúde, tem que pagar o plano de saúde. E olha lá, né, ainda o plano de saúde, que hoje em dia tá complicado também. Tá ficando difícil também. Mas igual, mas se a gente não pagar o plano de saúde, o SUS não vai. A SUS falam que ele é o melhor do mundo, o sistema do mundo. Que realmente, a ideia dele é boa. Só que a gente não vê o retorno do nosso dinheiro ali. Se eu não pagar um plano de saúde, pelo SUS eu vou ser atendido daqui 3, 4 meses. Se eu tô doente, se eu tô indo para o médico, é porque eu tô doente, eu tô precisando agora. Não preciso daqui 4 meses. Daqui 4 meses, às vezes, eu nem tô vivo. Por isso que eu acho que tem que existir pressão da sociedade. Porque a gente está vivendo numa situação que beira a imoralidade. Mas a sociedade está com medo de ser lacrado, né? De ter... Agora você não vai poder mais falar. Isso que é o complicado. Infelizmente também. eu também percebo isso, né? Que existe medo, né? De alguns setores e de outro lado eu vejo que algumas pessoas querem faturar. Então, vamos falar bem, vamos só bater palmas, vamos só elogiar, porque assim eu vou receber dinheiro para o meu jornal, para o meu canal. E não é assim que a gente vai ter um país mais justo. Muito pelo contrário. Se a gente não fizer nada, a tendência é a gente aumentar o nível de pobreza. Sim. É a vida ficar insuportável, né? Isso, existe um compromisso que o Brasil assinou, a Carta da ONU, de acabar com a pobreza até 1930, né? Além de questões climáticas, né? Só que eu acho que o governo federal entendeu mal isso. Porque do jeito que está se fazendo as coisas, vai se acabar com os pobres. Então, em 1930, o governo vai dizer, acabamos com a pobreza no Brasil. Mas não, 2030, né? 2030. Acabou com a pobreza no Brasil, não. Acabou com todo mundo que era pobre. Então, acabou com a pobreza. Não, isso está errado. Mas parece que pelo IBGE, parece que 1% da população brasileira é pobre. O restante é... Mas é porque eles abaixaram... Não, é porque o último censo foi 1900 e tanto lá. Então, realmente, às vezes, até ali tava... Ali era melhor, mas agora não é 1% da população que é pobre. Existe também, né, toda essa manipulação de dados, né? Então, para ser pobre, hoje seria aquela pessoa que tem uma renda X, isso o IBGE pode manipular, né? Isso daí comentando com você. R$2.000, acho que por 4 pessoas na família, aí é considerado pobre. Só que igual, uma família que tem 2 pessoas trabalhando com um salário mínimo... Já tem mais do que 2 já mil. tem mais de R$2.000. Daí então já não é mais considerado pobre.
Mas aí, olha só. Você vê, é um então, arranjo, né? não, então, mas então vai. Nem pessoa, às vezes, nem pessoas que vai. Se todos da família estão trabalhando, pessoas que moram na periferia, eles são ricos, então. Mas a classificação que foi feita, eu me lembro que há uns anos atrás, quando eu vi essa classificação, pessoas da classe média estavam classificadas como topo da pirâmide, classe A. Não, aquilo é completamente absurdo. Né? Ou seja, Fazem para mascarar. existe toda uma série de medidas aí para enganar, para manipular. Mas eu acredito que o povo brasileiro é um povo muito bom, muito correto, um pouquinho adormecido. Mas eu acredito que está na hora da gente começar a sinalizar que as coisas não são assim. Né? Tão fáceis, pelo menos. Né? Vamos perder dinheiro? Vamos, mas pelo menos vamos tentar, pelos meios legais, dizer, olha, não é isso que a gente quer. Né? Existem algumas aberrações, por exemplo, nessa reforma tributária, que o imposto seletivo. O imposto seletivo, ele vai ter uma alíquota de 1% para aqueles produtos, ou mais, dependendo do produto, mas em tese seria 1% agora, né? Para aqueles produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. Só que quem diz o que é nocivo ao meio ambiente é o governo federal. E ele já definiu, nesse projeto de lei 68, que veículos são nocivos ao meio ambiente. Então, os veículos vão ter que pagar um imposto seletivo. Então, além do que a gente já paga, já... Vai ter mais um imposto sobre os carros. A ideia do governo seria fazer com que as pessoas migrassem para o carro elétrico. Só que isso é absurdo. O carro elétrico não tem tecnologia suficiente para atender a população. Hoje, você não tem pontos de recarga, não existe infraestrutura nas estradas para carregar o carro. A carga é muito lenta. Fora que, do ponto de vista ambiental, as baterias do carro elétrico, elas também são altamente poluentes. Então, a gente vai forçar todo um país a migrar para um carro elétrico, sendo que não existe condições de infraestrutura para isso. Porém, alguém vai ganhar dinheiro com isso. Os fabricantes de carros híbridos também vão ganhar dinheiro com essa proposta de tributar mais os carros elétricos. E aí os defensores dessa medida dizem que a frota do Brasil, a idade média é de 10 anos. É verdade, a idade média da frota de veículos do Brasil é de 10,3 anos. E aí a gente poderia pensar, puxa, né, é uma frota antiga, então o governo está pressionando a gente comprar carro novo, né? Não é verdade. Se você pegar a idade média da frota de veículos dos Estados Unidos, é de 10,7 anos. Os americanos trocam menos de carro do que a gente. Se você pegar a idade média de veículos da França, também em torno de 10 anos. O que muda um pouco é caminhão. Caminhão aqui no Brasil, a idade média é de 14 anos, nos Estados Unidos é de 12. Mas veículos, nós temos uma idade média em torno de 10 anos. Ou seja, não é que o governo está preocupado em trocar a frota porque a frota é muito antiga. Não, nós estamos dentro do padrão mundial. Só que, por exemplo, Estados Unidos, a carga tributária incidente nos veículos é próxima de zero. Aqui você paga metade do valor do carro de imposto. Lá você paga uma taxa pequena, não precisa pagar porcentagem do carro, essas coisas. Então, né? como você falou também da ONU 2030, agora está falando de carros assim, essa é a pegada verde que eles estão falando? Isso. O sistema tributário nacional agora, ele foi desenhado para ter uma pegada verde. Só que essa pegada verde, ela precisa ser analisada com cuidado. Por exemplo,
Veículos. É uma aberração o que o governo federal está fazendo. Vai beneficiar quem? Na minha opinião, no meu modo de ver, vai beneficiar a Stellantis. Vai beneficiar os fabricantes franceses e italianos que estão montando o carro híbrido, a BYD, a chinesa, que tem o carro elétrico. O Elon Musk. Elon Musk acho que nem vai conseguir entrar no Brasil, né? É pegada verde porque eles vão pegar. Essas empresas vão pegar a verdinha, né? O dinheiro, né? Essa é a pegada verde. Existe o Congresso já aprovou algumas leis aí de induzir as empresas a trocar os filtros, a trocar os equipamentos por filtros mais eficientes em termos de poluição. Isso é muito bom, só que tem um custo. A empresa nacional, ela tem capacidade de gerar caixa para pagar a troca de maquinário, a troca de filtros? Essa é uma discussão que tem que ser posta na mesa e que ninguém põe. Uns porque são ingênuos, outros porque têm má fé, porque querem ganhar anúncio do governo. Hoje em Nova York, as pizzarias estão sendo obrigadas também a trocar de forno. Muitas estão fechando, não compensa trocar. Isso em Nova York, que o nível de capitalização da empresa é maior. Quem vai ganhar com isso? As grandes redes. As Pizza Huts da vida vão faturar, vão dar de braçada. Aquele cara que tem uma pizzaria pequena, eu estou falando de Nova York. Sim, mas que sustenta a família, algumas famílias que são empregadas lá. Essa pegada verde é bastante interessante para os bancos que vão financiar todo esse equipamento. A troca de carro também é interessante para os bancos. Então a gente precisa sentar na mesa e discutir quem vai pagar a conta de todas essas transformações. Eu não sou contra a gente combater o que faz mal ao meio ambiente. O que eu acho é que precisa haver um pouquinho mais de responsabilidade com dinheiro público. De um lado a gente vê gestores que esbanjam e de outro lado a gente vê uma legislação que quer arrecadar cada vez mais de um povo empobrecido. As empresas, 60% das empresas nacionais, elas não geram caixa suficiente para pagar suas dívidas. 60%? 60%. Hoje o empresário nacional, ele sobrevive. Se esse pessoal quebrar, como parece que é o objetivo, quem vai tomar conta do parque industrial serão os oligopólios estrangeiros. E todo mundo vai ter que trabalhar para eles. Esse é o país que nós queremos? O seu Bernard App, acho que foi ele que comentou, que com Split Payment, uma empresa de grande porte, que usa dezenas de funcionários para fazer a operação do imposto, vai poder dispensar dezenas de funcionários. Puxa, que notícia interessante. No atual momento do Brasil, interessa mais desemprego para que o governo arrecade de forma mais rápida o seu dinheiro para poder gastar mal do jeito que gasta? Veja bem, gastar mal não é uma tese, é uma comprovação. Até porque os nossos governantes declaram isso em alto e bom som, que vão ajudar países estrangeiros. Os legisladores nacionais aprovam. Os governadores, os prefeitos também gastam mal. E a sociedade que trabalha para pagar tudo isso precisa se manifestar. Porque senão nós vamos virar uma Venezuela. Ou melhor, vamos olhar para a Venezuela com inveja. Nossa. Porque não é possível se tirar mais dinheiro da sociedade e ainda se malversar o dinheiro com gastos assim absurdos. Eu dei o exemplo aqui dos procuradores, nada contra os procuradores, que eles desempenham um trabalho importante,
mas todos nós desempenhamos um trabalho importante e não temos esses benefícios artificiais, né? Mas é um dos exemplos de gastos absurdos que a sociedade desconhece. Você entra hoje no portal da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, isso não está noticiado. Por que será? Porque se sabe que isso é um gasto que a sociedade não aprova. Mas os Mas e o lobbies portal da aprovaram. transparência? Não tem que ter lá? O certo era ter, né? Tem, mas se não tiver pressão, né, se não tiver consulta e não houver algum tipo de ação, é inócuo, né? Mas sabe, isso tudo é tão triste, né, de ver o que tá acontecendo, né? O povo sofre, né? Outro dia eu tava no mercado e eu fui na seção de frios e fui pedir um presunto, né? A atendente muito, muito bacana, muito educada, né? Falou, qual tipo de presunto você quer? Daí eu falei pra ela, olha, qual que é o melhor aí, na sua opinião? Daí eu até brinquei, né? Falei, se o que você falar que é melhor, eu vou confiar. Ela falou assim, não, eu não como presunto. Eu falei, mas você não come porque você não gosta? Religiosa, né? Ela falou, não, é porque eu não tenho dinheiro pra comprar. Olha, eu lembro, eu confesso que me dá um aperto no coração, né? Às vezes pra muitos, né, 100 gramas, 200 gramas de presuntos não pode parecer muita coisa. E pior que na verdade é porque tá caro. Mas assim, tem muita gente que não tem condições nem de comprar o presunto, né? Então assim, a maior parte da população sofre muito com isso, né? Imagine ela servindo presunto todos os dias, toda hora, e não poder comer. Não, e o pior, que isso é uma pessoa que tem emprego. Exatamente, Mal verdade. ou bem, essa moça, ela está empregada e ela não tem dinheiro para comer presunto. Já que você falou de presunto, existe uma outra maldade em andamento. Bem, na verdade, eu não sei se é maldade ou se é falta de sensibilidade, porque ninguém fala com esses caras da elite. Os alimentos ultraprocessados, tipo presunto, presuntado, linguiça, salsicha, os embutidos, de um modo geral, eles são considerados alimentos ultraprocessados. E o governo não tem interesse de colocar esses produtos na cesta básica. Hoje eles estão na cesta básica, então esses produtos estão fora da cesta básica. Quem consome esses produtos é a classe mais pobre. Então o preço desses alimentos vai subir. Nossa. E é justamente o pobre que come mais desses produtos. Eu acho muito certo você desestimular o consumo de produtos nocivos à saúde, desde que a pessoa tenha a possibilidade de comprar outro produto, de comer outra Exato. coisa. Agora, o alimento saudável é caro. E aí você faz o seguinte, olha, você não vai comer mais esses produtos que são... Ou seja, o pobre vai comer o quê? Eu não sei se é maldade, se é burrice, porque é um absurdo. Em nome da pegada do meio ambiente, vamos fazer com que os alimentos ultraprocessados fiquem fora da cesta básica. É um absurdo. É errado comer alimento ultraprocessado? Mas num país pobre, de terceiro mundo, que tem um governo gastador, que é um mau gestor, talvez as pessoas tenham que comer esses alimentos por um tempo. Tirasse, mas desse uma outra alternativa, né? É igual, Hamilton, você tá falando de alimento. Por exemplo, eu tô com a glicemia alta, então eu tô parando de comer açúcar. Só que eu vou comprar coisa sem açúcar, é muito mais caro. Só que assim, o governo, pelo que eu tava lendo, gasta muitíssimo no SUS com o pessoal com diabetes, com esse tipo de problema. E por que, ao invés de ele gastar tanto na saúde para corrigir esses problemas, ele não dá um incentivo fiscal para isso? Porque aí era uma contrapartida. Aí a pessoa ia ficar
E a pessoa vai cuidar melhor da cuidar saúde. mais da saúde, não ia usar tantos recursos do governo e todos iam se sair bem. É o ideal. Essa é a ideia mais acertada a ser feita. Mas isso alguém tem que pôr para frente. Pessoal do governo, ouça. Ó, essa partezinha, ouça aí. Ó. Escuta aí o Romilton aí. Eu vejo, então, né, que algumas coisas precisam mudar rapidamente. Essa questão dos alimentos é de cortar o coração. Sim. Quando eu passo aqui perto do escritório de vocês, às vezes eu vejo o office boy, na hora do almoço, comendo empadinha, esfirra. Né? Eu olho assim e falo, puxa, né? Por que ele come isso? E o rapazinho é obeso, aquela gordura, não é mórbida, né? Mas não é saudável. Você vê que é uma gordura de tanta ingestão de Coca-Cola, de refrigerante e salgadinho. Mas ele tem dinheiro para uma alimentação saudável? Não tem. Daí as inteligências do governo querem aumentar a tributação sobre esses produtos. É para desestimular o consumo? Em tese, na argumentação. Mas na prática é para aumentar a arrecadação, para que possa se gastar mais dinheiro ainda, de forma fácil, de forma irresponsável. Existem alguns produtos que hoje, o governo, assim, o pessoal do Ministério da Economia é bastante inteligente, né? Então existem alguns produtos que eles estão anunciando redução de 60%. Produtos que vão ter redução de 60%. Mas se você for ver hoje, esse produto tem isenção. É que agora eles estão fazendo publicidade. Então, aquelas pessoas que não são da área tributária vão falar, poxa, legal. Por exemplo, produtos para deficiente físico, que hoje tem isenção, de ICMS, está lá no anexo 1, vão ter um desconto. Poxa, que legal. 60%, uma alíquota de 28% do IVA, que talvez seja essa. 60% vai dar 11,20% de imposto. Ou seja, hoje é zero, o cara vai pagar 11,20%. Ou seja, o preço vai subir. Aumentar. Produtos médicos cirúrgicos, tem produtos que hoje têm isenção. Vão ter 60%, o governo anuncia, vai ter 60%. Anuncia como se fosse algo maravilhoso, mas na verdade vai prejudicar vai prejudicar mais ainda. Então, eu vejo com bastante preocupação, né, essa sanha de arrecadar. Vejo também com preocupação essa coisa de todo mundo repetir um mantra. A reforma tributária veio para simplificar, a reforma tributária é boa. Ora, vamos ter um pouquinho mais de respeito à inteligência do povo. Ninguém faria isso para simplificar nem para ajudar. Fizeram isso, gastaram bilhões para arrecadar mais. Só que cabe a nós começar a discutir, cabe a nós pressionar um pouco. Né? O Brasil não é o país que mais paga imposto no mundo? Isso. E para que eles querem aumentar ainda mais? Nosso problema... Por causa do gasto, né? O nosso problema, Jean, é gestão. Nós temos uma gestão ruim da coisa pública. Hoje o indivíduo, ele é bonitão, ele é simpático, ele ganha votos. Ele mente com facilidade, ele ganha votos. Ele se elege, ele vai subindo. Hoje ele é vereador, deputado, ele chega num cargo executivo, ele vai gastar. Ele não tem formação, ele não tem formação técnica e ele não tem compromisso, ele não tem visão em termos de desenvolvimento econômico do país. Lá nos Estados Unidos, que é um país que eu visito frequentemente, ocorre o contrário. O cara entra para a vida pública, vai ser deputado, por exemplo, vai ser representante, e se ele for um bom representante, ele vai ter prosperidade como advogado, como consultor, na empresa dele. Aqui não, o cara não era nada, daí ele fica milionário na vida pública. Isso está errado, isso é uma deformidade. Né?
Porque nós não temos aquele senso de país, nós não temos um senso de coletividade. Eu sou determinado, eu sou funcionário público da área X, eu quero o maior salário para mim, eu quero ficar em casa, eu quero trabalhar à distância, ninguém me controla, e o governante aceita tudo. E a iniciativa privada não, tem que trabalhar, pagar imposto. Tem que trabalhar muito para bancar tudo isso, né? Para bancar todos esses gastos perdulários. Aí é complicado. Hamilton, a gente tinha muito mais Olha, papo para bater aqui, estudos. Você tinha muito mais do que ensinar pra gente, né? o tempo Só passa que rápido. Se alguém isso que quiser passa. o e-book, eu ia justamente falar sobre A gente isso. vai falar sobre isso daí. Sobre o e-book, sobre sobre as o redes e-book. sociais também. Tem as Tem redes sociais. Olha só. pode mandar o e-mail para grupoglobal@uol.com.br. Então coloca na Pedindo- edição Vai depois. colocar na Daí eu edição. vou colocar na edição Tá. para quando. Então o pessoal que queira o e-book Sobre a reforma tributária. sobre a reforma gratuito, tributária, O e-mail gratuito. grupoglobal@uol.com.br. Tá, a gente vai depois colocar por escrito aqui, tá? Na edição, para o pessoal pedir. Então, pessoal, peça aí. Se vocês precisarem, quererem e aprender, pode vale pedir. a pena, importante. E pode entrar no site também, www.global-icms.com.br. Hamilton de Oliveira Marques. Você tá também no LinkedIn, né? Não muito, não muito. Sua principal é o O site. principal site. ok. Principal site. Então, pessoal, visitem o site e peçam um e-book lá pro Hamilton, tá? Hamilton, 2 perguntas que eu sempre faço para todos aqui quando vem aqui. Primeiro, deixe uma mensagem para os jovens. A mensagem principal hoje em dia é acreditar em si, deixar o desânimo de lado e acreditar que a vida pode ser melhor. Eu peço para que os jovens não fiquem vendo tanto notícia de mundo cão, de coisas que desestimulam a pessoa. Nós fomos criados por Deus, nós temos a obrigação de sair desse mundo melhor do que quando entramos. Então é importante estudar, é importante escutar os mais velhos, é importante respeitar os mais velhos, porque o mais velho, ele, em tese, ele sabe mais do que o jovem, ele tem mais experiência. Então, é de se esperar que o jovem escute com respeito o pai, a mãe, mesmo que discorde, né? Aqui todo mundo já foi jovem, né? É normal que o jovem pense diferente, mas não é normal que o jovem desacate o pai, a mãe, tenha uma postura agressiva. Isso não é normal. E, principalmente, estudar. Existe um consenso de que estudar é bobagem? Não é bem assim. A vida é difícil estudando. Imagine se você não tiver um diploma universitário. Imagine se você não estudar, vai ser muito mais difícil. Então, estude e acredite em si. Tá É isso que certo. eu diria. Perfeito, Obrigado. ótimo. Agora a última pergunta. Um gênio apareceu aqui. Gênio da lâmpada. Tuf. Tem um efeito aí especial. Tem um efeito lá. Tô melhorando no efeito. Hamilton, você tem um único pedido para a humanidade. Que a humanidade opte por estudar mais, afastar do poder os mentirosos. Esse eu acho que seria o caminho para o desenvolvimento de todo mundo. Tá certo. Então. Ia Muito fazer muita obrigado. diferença Muito mesmo, mesmo, mano. Isso aí. muito mesmo. Olha, eu que agradeço. Muito obrigado a obrigado. vocês. Obrigado, prazer. Foi muito bom ter vindo aqui. Tá certo. Pessoal, sigam o Hamilton lá no site dele, www.global-icms.com.br, e sigam a gente, a Hora do Pod, no Instagram, no YouTube, no TikTok e no Spotify. Hora do Pod ou Hora do Pod Oficial. Pessoal, sigam a gente, comentem esse episódio. Compartilhem, porque é compartilhem com importante todo mundo, isso, para tá? que mais pessoas Mais vejam pessoas isso. Né? vejam isso e pra gente trazer mais pessoas especiais como o Hamilton. Porque a gente aprendeu muito com ele e vai aprender ainda muito mais com ele. Tá bom, pessoal? Valeu, Obrigado, hein? gente. Um abraço. Obrigado. Obrigado.